Pois é, nós temos ouvido falar de movimentos angustiantes na Colômbia, no Chile, no Equador. O que está acontecendo na América do Sul? Será que nós estamos em guerra? Nós vamos ver isso daqui para frente. Salmo 120, versículo 7, o salmista diz: sou pela paz, mas quando eu falo da paz, eles teimam pela guerra. A paz é o shalom. Shalom. Shalom não é apenas um cumprimento. Shalom é uma grande perspectiva. Uma perspectiva de Deus para com os homens. O shalom é o desejo expressado por alguém em relação a outrem quando é um cumprimento. E qual é esse desejo? De que essa pessoa seja abençoada por Deus em tudo. Na sua vida familiar, na sua vida econômica, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos de toda ordem, e que todo mundo viva em estado de justiça, em estado de paz. Paz social, que é igual na Bíblia à equidade, à justiça social. Então, quando o salmista diz que ele é pela paz, ele está falando em nome de todo um povo. Ele está falando em nome do povo de Deus, que o povo de Deus quer isso. Justiça social, equidade, que é o único jeito de viver em paz. Pois é, o que está acontecendo? Qual é a crise que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo à crise da ausência absoluta de shalom. Não há shalom na América Latina, em grande parte da América Latina, nesse momento. Ou seja, não há justiça social. Essa é a crise. Essa é a crise. E quem é que quer paz? O povo quer paz. As populações, de modo geral, querem paz. Todo mundo quer ter acesso à casa, acesso ao estudo, acesso ao médico, à saúde, acesso ao transporte, acesso ao trabalho, acesso à dignidade. Paz. Apenas e tão somente shalom. Paz. Só isso. E quem é que teima pela guerra? Ah, quem teima pela guerra é a elite econômica que aderiu ao neoliberalismo. O neoliberalismo, que, na verdade, é uma nova onda de escravismo. Sim, de escravismo. Porque é onde o lucro pelo lucro necessariamente levaria esse sistema. Há um estado de coisas onde a grande maioria, a custo baixíssimo, trabalha pelo bem de uma minoria cada vez mais abastada. Para essa minoria, não interessa mais a democracia, não interessa mais a paz, não interessa mais o shalom, não interessa mais a vontade de Deus. E a vontade de Deus é shalom, paz. Paz seja convosco, dizia Jesus. Essa paz é espiritual, essa paz é social, essa paz é econômica, essa paz é dignidade para todos. Nós precisamos prestar atenção nisso. E nós vamos conversar sobre isso. Porque nós precisamos seriamente tratar disto daqui para frente. Gente, o que está acontecendo na América do Sul? Vocês viram? As notícias são, assim, gritantes, surpreendentes,
uma reação que nenhum de nós estava preparado para ver. Por exemplo, os colombianos travaram o país, os equatorianos, os chilenos. O que está acontecendo? O povo revoltado com o quê? Bem, para começar, eu acho que a gente precisa olhar mais para a América Latina. Nós somos um país que tem a mania de ficar de costas para a América Latina. E esses processos nesses países não são de hoje. Na verdade, o que está acontecendo na América Latina é o que estão querendo que aconteça aqui. Pronto. Replicar, né? Replicar. Não os conflitos, eles acham que os conflitos não virão, mas virão se continuar nessa linha de construção social e política. Povo cordial. Povo cordial. E nós somos mesmo cordiais? Não, isso Isso é servilismo, não é? Não é servilismo, servilismo. É uma construção do Sérgio Buarque de Holanda que o Gessé de Souza ataca e destrói. Fala, não tem... a história do Brasil é uma história de violência. Exatamente. É uma história de muita violência. Exatamente. Agora, a cordialidade é a sobrevivência, muitas vezes. Né? Fica quieto para aguentar. É o escravo que aguenta o senhorzinho lá para poder comer, né? Para poder comer e não apanhar. Lamentável. Isso é servilismo da pior forma possível, né? O povo tinha que se levantar, não tem outra alternativa. Você vai permitir... Até quando você acha que o povo iria aguentar o sofrimento tamanho, a opressão tamanha? É necessário isso. Era necessário, continua sendo necessário, e a América Latina, especialmente a América do Sul, ela, por décadas, ela se absteve, o povo se absteve, mas chega um momento, ainda mais no período em que vivemos, que ela foi necessária e é necessário esse levante popular. E essa questão geopolítica internacional, você vê, a Bolívia estava indo muito bem. Muito bem. Era o país que mais crescia na América do Sul, aliás, na América Latina. Taxa zero de analfabetismo. Taxa zero de analfabetismo, índices econômicos impressionantes. E de repente, após vencer uma eleição, que todo mundo disse que estava dentro do processo legal e tal, o presidente é intimado a ir embora, né? Se não morrer. Para pacificar o povo, essa era a desculpa, e a coisa cai nas mãos de um sistema neoliberal. Eles ainda não definiram nada, mas assim, a sede é pelo neoliberalismo. A pergunta é, por que você vai mudar um governo que está indo muito bem, que está todo mundo feliz, o país está crescendo, há índices superlativos? O que está havendo? Isso é um movimento internacional da direita? Isso é uma coisa norte-americana? É geopolítica internacional? Que loucura é essa aí? Nos últimos dias eu tenho ouvido como nunca a gente voltar a um texto antigo, que são as veias abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Muita gente está voltando a ler. E o Galeano falava isso, que a razão da pobreza da América Latina é a sua riqueza. Se a gente não tivesse riqueza, ninguém vinha aqui explorar e dominar. E é o que tem acontecido. Eu fico vendo, quando fala Bolívia, uma palavra me vem à mente, Potosí. As minas de prata de Potosí. E foi ali que aquela indiarada aprendeu a mastigar coca para matar a fome. Isso, Tem um lítio para sobreviver. Tem o lítio agora também. Altitudes, né? Então, há e pior, há um movimento que vem dos Estados Unidos, dos cristãos estadunidenses, que já há 30 anos a gente fala do Destino Manifesto. Isso. Eles querem dominar. Querem dominar. E usam para quê? As igrejas, os cristãos e particularmente os evangélicos. Exato.
né? E o Camacho, que é um católico radical, dessa nova ordem fundamentalista aí, pegou a Bíblia. Isso, a Bíblia A está Bíblia. Levou, botou a Bíblia em cima da bandeira, não sei se era bandeira, pelo menos parecia, dizendo que estava trazendo a Bíblia de volta para o governo, para o palácio de governo. A Bíblia pode ser usada assim, ô pastor? Isso é uma idolatria. É um ídolo que ele serve. Não tem como servir a Deus. Isso é uma ignomínia. Não se pode utilizar o texto sagrado daquele que é o príncipe da paz para uma guerra. Além do que, a Bíblia está mais a favor dos pobres do que dos ricos, não é? Aliás, toda vez que Jesus vai falar... Aliás, nós não encontramos no texto sagrado nenhum rico que tenha chegado até Cristo e se arrependido e tenha continuado rico. Ah, tem isso. Rico, quando chega perto de Cristo, fica pobre. pobre. Pelo menos se converte aos pobres. Pelo menos. Tem de haver justiça, pelo amor de Deus, né? A gente só ouviu que Zaqueu ele tinha se convertido depois que ele disse que ele iria redistribuir a sua riqueza. Depois que ele redistribuiu a riqueza e Jesus disse, chegou a salvação. Quer dizer, salvação está junto com a justiça social. Exatamente. O moço rico, que foi embora triste, dizem que era aquele moço que correu pelado quando Jesus foi preso, né? Porque ele só tinha uma túnica. Então, o ponto básico é que o uso da Bíblia e usar a Bíblia como desculpa para a promoção e o retorno do neoliberalismo é um absoluto pecado. A Bíblia é tudo menos neoliberal. Tudo menos neoliberal. Às vezes argumentam que a Bíblia enfatiza a liberdade. E enfatiza mesmo. Só que a liberdade não é a liberdade individual ou individualista. Exato. É a liberdade para amar, a liberdade para servir, a liberdade para fazer o bem. Exato. Que é o que o pecado tirou da gente. Exato. Essa liberdade. Aliás, o pecado é que leva a gente para o individualismo egocêntrico, tá certo? Que vai promover a injustiça social. A imagem de Deus sempre é coletiva, né? A imagem de Deus é a família. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade. Como dizia o falecido bispo anglicano, nosso amigo o Robson Cavalcante, é impossível você gerar solidariedade com a soma dos egoísmos. É verdade. É isso mesmo. Bons papos aqueles bons com papos, ele, né? Não é possível ficar utilizando a Bíblia para um golpe. E um golpe esse que está sendo utilizado para oprimir os pobres, para manter os pobres, na realidade, na opressão. Não levante pelas coisas equivocadas que o governo poderia ter feito. O levante está sendo feito, o golpe está sendo dado, tentando utilizar a Bíblia, pelos benefícios que trouxeram aos pobres, aos indígenas, aos povos originários daquela terra. E isso é o pior dessa história. Querer utilizar a Bíblia para que ela venha dar base para um massacre a qual ela mesma condena. Exatamente. E isso, no caso da Bolívia, é gritante. E nós temos também o caso dos chilenos, não é? Sim. Que estão matando as pessoas. Estão matando as pessoas, estão estuprando as mulheres, pessoas estão desaparecendo. Eu vi agora a foto de uma menina, artista de rua. Eu vi também. Que foi levada e ninguém sabe onde ela está. A polícia alcançou ela foi achada, morta, estuprada. Meu Deus. Foi achada num parque lá. E o último contato que ela tinha tido era com agentes da polícia. Agentes da polícia. Meu Deus. Então, você olha para isso e você pensa, o que é que você pode pensar de um governo como esse que apoia esse tipo de violência e aí chama a Bíblia como referência? Nós precisamos tratar disso. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas fique conosco, porque daqui para frente nós vamos tratar sobre esta questão de a Bíblia é sagrada e é
pelos pobres, pela justiça e pelo direito. Então, estamos a falar sobre a Bíblia. Como a Bíblia está sendo utilizada para apoiar a opressão. A gente viu isso de forma explícita e escandalosa no golpe de Estado que a Bolívia acabou de sofrer. E esse pessoal que está retomando as ideias neoliberais, econômicas, volta e meia estão citando a Bíblia. Eu já vi o Weintraub citar a Bíblia, eu já vi o chanceler citar a Bíblia, já vi um bocado deles citando a Bíblia, não é? Até o presidente que nunca leu, né? Até o presidente, que parece que não conhece mesmo, mas já fala, todo mundo fala da Bíblia. E a Bíblia é um livro escrito por escravizados, tá certo? Porque Moisés liberta os que estavam escravizados no Egito, os apóstolos estavam sob a opressão do Império Romano, os profetas o tempo todo lutando contra as nações que queriam escravizar Israel e contra reis que caíam para a tirania. Então, a Bíblia não é um livro escrito pelos chamados poderosos no mundo. Pelos não brancos. É um livro não branco, aliás, é preciso ficar claro, viu, gente, que a fé cristã é uma fé afroasiática. Afroasiática. É uma fé não branca. Provavelmente todos os personagens das Escrituras Sagradas, começando por Moisés e passando por Jesus e os apóstolos, provavelmente eram todos negros. Uma coisa é certa, eles eram não brancos. A fé cristã só chega no Ocidente com o apóstolo Paulo, quando ele passa a Macedônia para cruzar, então ele cruza a fronteira de um continente para outro. Até então, a fé cristã e a fé judaica se desenvolve em solo africano e asiático. Ponto. Os nossos grandes teólogos, Agostinho, Tertuliano, Inácio, todos africanos, Orígenes africanos. Todos africanos. Todos africanos. Apesar de não ter sido o nazismo que criou esse aspecto do Jesus louro dos olhos azuis, eles aproveitaram muito dessa ideia, porque a ideia era trazer novamente o paganismo. A ideia do nazismo era se firmar no paganismo e tinham que aproveitar a ideia do Jesus, que seria, né, o descendente, né, germânico. Isso, né? O caucasiano por excelência. Exatamente, né? Teria que ser pois o Cristo, mas Jesus era por excelência da negritude. Sim, esse exatamente. É que é o ponto. Mas eu acho que hoje nós estamos vivenciando algo que as Escrituras descrevem como o espírito do anticristo. O espírito do anticristo que está atuando no mundo todo e hoje atua no Brasil de uma forma gigantesca, enganando a muitos. Eu acho interessante o texto de Apocalipse, no capítulo 13, fazendo referência à questão da segunda besta, que ele diz que a besta que saía da terra, ela tinha 2 chifres como cordeiro, como uma ovelha, como um cordeiro. Mas ela falava como dragão. Que coisa. Chifre na Bíblia normalmente tem a ideia de autoridade, né, de poder. Ou seja, é alguém que se vem revestido de uma autoridade e dizendo que essa autoridade é do Cristo. Com aparência de doçura. Com aparência... de mansidão. Não, com aparência, não digo nem com aparência de mansidão, porque ela está... A ideia não é aparência, a ideia é que ela está se dizendo de estar investida de uma autoridade, que essa autoridade vem do Cristo. Só que, na realidade, quando ela abre a boca, quando ela começa a dizer, fica claro que ela é porta-voz, não do cordeiro, mas ela é porta-voz do dragão.
O diabo. E é o diabo. E Eu olho é que eu essa... olho para essas coisas que estão acontecendo, e esses caras que estão fazendo golpe na América Latina e no Brasil também, e tudo que me lembra é isso mesmo, é o diabo. É o diabo. É o espírito do anticristo. Ó, dificilmente, se continuarmos nessa caminhada, dificilmente, no Brasil, dentro de pouco tempo, se pregar o evangelho a partir, né, de um dizer evangélico, ou dizer-se vai dar evangélico e pregar o evangelho, Vai dar problema. Não tem, é mais do que problema. Agora, não vai pastor, ter, não olha o tem, que não você tem tá vez, falando. não tem. Vai ter público. Todo não mundo tem. achava que o anticristo, que o poder religioso do anticristo era o Papa. E agora a gente está vendo os protestantes. Pois é. Meu, você está vendo os protestantes ficarem do lado, os evangélicos, né? Ficarem do lado do anticristo. Diz que e aí o Francisco é o cara que está chamando a gente Chama à de lucidez. volta, é. A marca diz que a marca é a 666, que é, ou seja, teria o poder de compra e de venda. É, exatamente. O poder de compra e de venda. Então é o capitalismo. É o capitalismo internacional. E para mim chama muita atenção que o que está acontecendo no Chile, daqui 20 anos, se continuar, estará acontecendo no Brasil. Velhinhos e velhinhas. Quem está na rua são velhinhos e velhinhas lá. Exatamente. Senhoras e senhorinhas. A aposentadoria não os banca, né? Não, metade do salário mínimo. Não tem como viver. Eles estão se matando. É, suicídio. Ou seja, nós estamos caminhando para isso. Então. Estamos caminhando para isso. E louvando isso. E temos um ministro da Economia, temos um presidente, todos dizendo que é por aí que vai. Não vai. Não vai. Ou seja, quando a gente olha para o Chile hoje, a gente está indo de volta para o futuro. Quer dizer, esse é o futuro que nos aguarda se a gente não reagir. Né? Não reagir. Não temperar essa onda neoliberal com resistência e com políticas compensatórias, políticas de equidade, de distribuição de renda, shalom, né? que promovam paz. Paz, exatamente. Eu quero paz. Essa é a voz do povo. Agora, me diga uma coisa. E os militares, por que eles sempre tomam partido, com exceção da Venezuela, eles tomam partido do que vai destruir o povo? Com a agravante de que somos nós, o povo trabalhador, que sustentamos as Forças Armadas. Que formação os nossos militares estão tendo que eles ficam o tempo todo a favor dos neoliberais que vão destruir a base econômica do país que sustenta as Forças Armadas. Como é que é isso? Bem, aí a gente tem que olhar mais para o norte. Né? Olhar mais para cima. A indústria armamentista do norte-americana, precisa vender. Precisa ter guerra, precisa ter briga. Senão não vende arma. Senão não dá negócio. Então precisa inventar alguma coisa em algum momento e ter esses conflitos. Como você falou, com exceção da Venezuela, onde eles viveram uma guerra de independência e os militares lutaram com o povo pela independência, ali eles se mantêm ainda aliados do povo. Mas nos outros países, em geral, eles são lacaios do norte. Meu pai. A angústia que eu sinto é assim, os Estados Unidos declararam guerra econômica contra a China. Na minha opinião, inclusive, fizeram isso tardiamente, né? Porque eles já perderam a guerra. Já perderam, já era. Tardiamente. E aí, eles não têm 1 bilhão e cacetada de seres humanos e eles precisam criar essa base servilista. Sim. Que possa prestar serviço a troco de tostões. E aí a América Latina parece ser o investimento deles para prover os novos escravos. Toda pesquisa indica que nos próximos anos, 20, 30 anos, 30% dos empregos hoje existentes não vão existir mais. Não vão existir. Na América Latina, e se falar do Brasil, isso pode chegar a acima de 40% dos empregos hoje vão deixar de existir.
porque serão ocupados por máquinas. As máquinas, a inteligência artificial está aí, as máquinas estão... A ideia da robótica, a inteligência artificial, tudo está por aí. E esses trabalhos, então, servilistas manuais, vão ficar onde? Onde é que vão servir? Ou seja, essa ideia de um país rico e outro país pobre, isso vai ser para manter cada vez mais isso. Vai manter e vai permitir com que os países que são hoje ricos fiquem cada vez mais ricos e os países hoje que estão chamados em desenvolvimento, na realidade eles retrocedam, porque eles não terão mais a oportunidade de obter as ideias da inteligência artificial, a tecnologia que hoje nós temos. Ou seja, nós estamos indo para a ausência do emprego como nós o conhecemos hoje. Isso. Então, ou você tem um Estado social forte, que promova o que o Suplicy chama de renda cidadã, para manter a qualidade de vida daqueles para quem não haverá mais emprego, porque não há mais essa função no mercado. Não é investimento em trabalho técnico, mas então... tudo aquilo que o governo hoje está colocando, ou seja, a ideia do humano, né? Da área humana. Então, esse é o ponto. Da área humana. Um Estado social vai trabalhar com a questão do ser humano. E isso, numa sociedade que vai ficando cada vez mais mecânica, mais robotizada, só com renda cidadã. Então, de modo que toda a riqueza produzida seja revertida para o cidadão. Sem isso, nós estamos condenados à escravidão ou à indigência. Então, vem aí novas eleições municipais, você tem de pensar nisso daqui para frente.